Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre o erro do Paulo Gonet, tá? O Moraes hoje admitiu que houve um erro da PGR que acrescentou uma prova depois da fase de instrução. Ou seja, uma prova que não estava no processo, né? No caso aqui, eles estão julgando agora o núcleo 4, lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? E aí eles reconheceu que uma prova foi acrescentada após a instrução, que, portanto, deveria ser desconsiderada. Isso é uma coisa bastante rara para o Alexandre de Moraes, tá? Agora, o mais curioso dessa história é o seguinte, porque foi exatamente isso que o Jeffrey Chechini falou em relação a uma prova contra o núcleo 2, que é o núcleo do Felipe Martins. Também, no caso do Felipe Martins, foi acrescentada uma prova depois de já concluída a instrução. E é exatamente a reclamação do Chechini. Como é que o Alexandre de Moraes agora reconheceu esse problema no julgamento do núcleo 4, mas não reconheceu no núcleo 2? Será que ele vai reconhecer agora? Ele vai falar depois disso, na hora do voto dele? Porque lembra, o núcleo 2 já teve as alegações finais, mas agora não teve ainda o voto. Vai começar agora o voto do núcleo 2. Vamos entender esse caso aqui para entender que confusão é essa. Por que o Alexandre de Moraes voltaria atrás num caso? E lembrando, o que ele fez aqui foi jogar o Paulo Gonet no fogo, né? Essa notícia foi sugerida por Mãos ao Alto é um Imposto, Bolsonaro Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse processo todo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é um absurdo completo. Todo ele não tem consequência lógica, não tem encadeamento lógico, não tem nenhum motivo de ser. O Fux deixou isso muito claro no voto dele, não tem prova de nada ali. Mas chegam algumas coisas a serem absurdas, como por exemplo o caso que foi apontado pelo Jeffrey Chechini, no caso do Felipe Martins. Provas que foram colocadas depois da fase de instrução. Isso é uma coisa que viola totalmente o devido processo legal, ou seja, não seria nem assim, não é nem discutir se tem prova, se não tem prova. Vocês botaram o negócio depois que já tinha acabado a fase de coletar provas, né? Eu já expliquei para vocês aqui em outros vídeos que o devido processo legal, que se chama de devido processo legal, é um conjunto de atributos que um processo criminal deve ter para evitar erro, né, num processo judicial. Todo processo judicial é sujeito a erros, né? Você não tem como saber exatamente, tem um monte de incerteza, né? Pode as provas estarem erradas, pode as pessoas estarem mentindo, pode o juiz não entender direito as provas, tem um monte de incertezas um processo judicial. Então, ao longo dos anos, se consagraram alguns atributos específicos, que são os atributos de um devido processo legal. Então, por exemplo, um deles é a ampla defesa. A ampla defesa garante que a parte ré, a parte que está sendo acusada, ela tem o direito sempre de usar qualquer argumento para a defesa, né? A parte que acusa, ela é mais limitada, mas a parte que defende, ela tem que ter toda a liberdade possível para se defender. Qualquer meio que for pedido, que for possível, ela tem que ter esse meio para se defender. A ideia do devido processo legal, lembra, é garantir a justiça, evitar a condenação falsa. A justiça é um mecanismo de pacificação social, era para deixar as pessoas tranquilas, não é para causar mais problemas. Exatamente por isso que o devido processo legal é tão importante. Então você tem que dar mais a ampla defesa para os acusados. Também o contraditório, que quer dizer o quê? Que sempre que a acusação apresentar alguma prova, a defesa tem que ter o direito de refutar aquela prova, de trazer outros elementos para isso. E isso não aconteceu no caso do Felipe Martins. Né, o PGR botou as provas lá, fez a instrução toda, aí chegou no final, o advogado não, olha só, mas não tem nada que mostre que meu cliente estava nessa reunião, não tem nenhuma prova. Né? Lembra, quando você decide um processo, existe a verdade real dos fatos e tem a verdade processual. O que importa é a verdade processual. E é muito importante que seja assim. Eu já vi gente aqui criticando, não, porque fulano soltou o traficante, embora tenham encontrado 50 pacotes de não sei o que lá no carro do cara, e soltaram o cara. Mas, de novo, por quê? Porque isso você está falando da verdade real. A verdade real é isso. De fato, acharam um monte de pacote. Por que a verdade processual é mais importante que a verdade real? Se essa prova não está no processo, então ela não pode ser usada. Mas acharam não sei o que ela é, mas não pode usar essa prova. E por que isso é importante? Isso é importante porque você tem que lembrar sempre que o Estado é muito mais poderoso que o indivíduo.
Olha o que a gente está vendo aqui nesse caso. O Estado, no caso o Alexandre de Moraes, é muito mais poderoso que o Bolsonaro. Então ele está massacrando o Bolsonaro, está destruindo o Bolsonaro, está destruindo a direita. Por isso que é preciso ter o devido processo legal. Por isso que a verdade processual, que é o que está no processo, é mais importante do que a verdade real, o que realmente se encontrou de provas ali. E o caso aqui é exatamente esse. O Schiquini exigiu que fosse retirada uma prova do processo, por quê? Porque a PGR não colocou aquela prova durante a fase de instrução, no caso do Felipe Martins. E aqui aconteceu a mesma coisa, olha só. O reconhecimento da falha processual ocorre em meio a acusações de abuso de poder contra o ministro do STF e o Paulo Gonet. Mas é preciso notar o seguinte, a gente não tem o voto do Alexandre de Moraes ainda na fase 4. Então, se o Alexandre de Moraes reconheceu o erro e tirou essa prova dos autos e vai julgar sem essa prova, e realmente considerar isso no voto dele, não houve, neste caso específico, abuso de poder, tá? Porque, de novo, erros acontecem. A ideia do devido processo legal é exatamente evitar que esses erros gerem uma condenação injusta. Então, nesse caso aqui não foi o caso do Felipe Martins, tá? Foi o núcleo 4 da suposta trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes confirmou que um documento citado pela PGR nas alegações finais não consta do processo. Esse documento não está nos autos, afirmou. Não foi providenciada a juntada de documentos aos autos. Não está na petição 1200, nem nas ações penais desembaradadas ou correlatas. Ou seja, se ele reconheceu o erro e não considerou isso daqui não seria um abuso de poder, tá? Erros acontecem. Todo mundo é humano, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Erros acontecem. O problema é que erros aconteceram nos outros núcleos também, o Alexandre de Moraes cagou para os erros e condenou do mesmo jeito. Vamos ver qual vai ser o resultado final aqui. Né? Agora, o curioso é isso, porque o problema que foi apontado pelo Alexandre de Moraes aqui no núcleo 4 é o mesmo problema que aconteceu no núcleo 2 e ele não apontou isso no núcleo 2. Mais engraçado ainda é o fato dele ter respondido pela PGR, né? Porque, na verdade, quem deveria falar sobre isso é o PGR que é o responsável por ter pedido a juntada desse elemento de prova durante a fase de instrução. Isso aqui mostra um outro problema desse processo corrido que o Alexandre de Moraes fez, né? Esse processo é um processo na velocidade da luz, meu amigo. Pode ter certeza, em termos de justiça brasileira, esse é um processo na velocidade da luz. É a coisa mais rápida do universo. Porque, olha só o caso do Lava Jato do Lula, né? Foram 6 anos até o Lula começar a ser julgado. 6 anos de depoimentos e coleta de provas e gente fazendo coligação premiada e devolvendo dinheiro para o governo, um monte de coisa sacramentada. 6 anos depois chegaram no Lula. Bolsonaro foi em novembro do ano passado, começou, agora já está condenado. Cara, uma coisa assim, em termos de justiça, é um absurdo. E lembra, isso é uma característica de processos de exceção. Isso é uma característica do que eles chamam de julgamento show. Julgamento show é um julgamento que é feito não para chegar na justiça, para condenar as pessoas pelo que elas fizeram. É um julgamento que é feito para tentar mostrar, fazer um show. É exatamente o que acontece aqui. Esse é um julgamento show. E isso é mal visto, tá no direito. O direito é contra esse tipo de coisa, porque não se deve fazer isso, né? O julgamento deve buscar desentranhar a verdade, descobrir o que aconteceu e punir as pessoas de acordo com a sua culpabilidade. Não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo é exatamente a definição de um julgamento show, né? Então, nesse caso aqui, ó, o advogado Zoser Araújo, que é defensor do major da reserva Ângelo De Nicoli, alertou para a ausência do documento. Esse documento não estava lá. Aí o pessoal ficou meio sem saber por que esse documento não estava lá. Foi um erro de processo. Por que houve esse erro de processo? Porque o pessoal quis correr, correria, não porque temos que fazer a instrução e corre, e não tem apelação, não tem nada, e corre mais ainda, e corre não sei o que lá. Ou seja, correram tanto a ponto da PGR fazer um monte de lambança e errar coisa de burocracia pura e simples, né? O caso aqui a prova existe? Existe, ela está lá. Tem a prova, a verdade real está ali. Só que não importa a verdade real, o que tem que ser contado no voto é a verdade processual. E na verdade processual não tem nenhuma lógica. Agora, isso não quer dizer que eles não vão condenar o cara, tá? Porque a verdade é a seguinte, mesmo na verdade processual do Bolsonaro, não tinha nada que indicasse que ele realmente chegou a executar alguma coisa. É só você ver o voto do Fux. O Fux é muito claro. Tem um monte de suposição de que esse fulano foi não sei aonde, imprimiu não sei o que lá.
Mas não tem prova. E se não tem prova, se você indúbio pro réu. Se você não tem a prova de que o réu fez aquela coisa, que o acusado fez aquela coisa, você não considera aquela prova, né? Isso é o absurdo dos absurdos. Por que o Alexandre de Moraes está fazendo isso? Por que a Carmen Lúcia votou desse jeito? Por que o Dino e o Zanin votaram desse jeito? Porque eles querem condenar Bolsonaro a qualquer custo. Esse é o ponto. O ponto no final é esse. Não, isso não é um julgamento, isso é um julgamento show. Eles querem fazer um showzinho de condenar o Bolsonaro a qualquer custo, né? Agora, então esse é o ponto. Esse caso não teve a ver com o Felipe Martins diretamente. Foi esse, o réu nesse caso era o Ângelo De Nicoli, e o advogado Jorge Araújo mostrou que o documento que falava, que provava, né, que deveria provar que ele estava num grupo XYZ não está no processo, e daí o Moraes reconheceu que não está no processo realmente. Ele tem duas opções agora. Ele pode voltar o processo todo para a fase de instrução, ele pode fazer isso, jogar tudo de volta, devolver para a PGR, mandar fazer tudo de novo. Por que eu acho que ele não vai fazer isso? Porque, de novo, a pressa, meu amigo, ele quer resolver tudo rápido. Ou a outra alternativa, que é uma alternativa mais rápida para ele, que é julgar e falar assim, essa prova está fora, mas mesmo assim eu acho que tem elementos para condenar o cara e pronto. Alexandre de Moraes já fez isso com o Bolsonaro, não tem prova nenhuma, mas eu acho que tem que condenar o cara do mesmo jeito, e pronto. Então, assim, isso é perfeitamente possível. É o que eu acho que vai acontecer no final das contas, infelizmente. Não deveria. O que seria o correto nesse caso? Seria justamente ele, no julgamento dele, quando ele der a sentença, ele falar, olha só, a gente viu aqui o que a PGR falou, mas não tem elementos para comprovar isso daqui, então esse cara é inocente, indúbio pro réu. Se ficou na dúvida se a prova não está lá, não, mas tem a prova real, só não tem a prova no processo. Não importa, o que importa é a verdade do processo, não é a verdade real. E infelizmente, isso não valeu para o Bolsonaro. Tomara que o Alexandre de Moraes se corrija e faça a coisa correta daqui para frente. É um alento para a justiça no Brasil, que já está tão carcomida pelos absurdos do Alexandre de Moraes, né? E o outro ponto é o seguinte, será que ele vai reconhecer, no caso do Felipe Martins, a mesma coisa? Porque ele não falou que essa prova foi adicionada pela PGR lá, né? O Chiquini colocou isso, né? Colocou essa dúvida, mas o Alexandre de Moraes não aceitou a dúvida do Chiquini. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda falta o voto do Alexandre de Moraes no caso do Felipe Martins. Ele ainda não foi votado. Ainda vai para a fase de sentença o caso do núcleo 2, né, que é onde está o Felipe Martins. Eu não tenho muita expectativa não, tá? Eu acho que o Alexandre de Moraes já está imbuído, já está julgando com a bile, né, já está julgando com o fígado, vai condenar todo mundo do mesmo jeito. Eu não creio que vai mudar nada, mas assim, fica mais evidente o absurdo que é esse processo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.